Olá, confira os destaques dessa edição do Vim TV Notícias. Feriado de carnaval com acidentes nas rodovias que cortam o norte de Minas. Atlético empata dentro de casa e se afasta da disputa do título. No quadro Por Detrás da Mente, conheça sobre o que é toque. Eu sou Gustavo Pego, essas e outras informações você confere agora no seu Vim TV Notícias. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net. E para começar a nossa edição de hoje, nós vamos conversar com o repórter Giovanni Barbosa, que tem as informações do giro de notícias desse fim de semana de carnaval. Giovanni. Olá a todos que acompanham o Vim TV Notícias. A gente começa esse giro de notícias aqui pela nossa região, falando da apreensão de drogas e arma de fogo feita aí pela Polícia Militar em Montes Claros. A polícia apreendeu 29 buchas de maconha e um revólver calibre 32 no bairro Monte Sião, em Montes Claros. Com a ajuda de 2 cães farejadores, 2 jovens de 17 e 18 anos foram detidos. Eles foram encontrados em um matagal depois que a PM recebeu denúncias sobre tráfico de drogas na região. Um dos adolescentes fugiu e foi detido após se esconder em uma casa nas proximidades, que era usada como ponto de tráfico de drogas. O outro suspeito foi preso durante a abordagem ainda no matagal. De acordo com os policiais, a droga estava escondida em um matagal e foram feitas buscas na casa onde os cães encontraram uma arma com 2 munições dentro de um balde no quintal. Um caderno com anotações sobre vendas de drogas também foram encontrados na residência. Os jovens e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de plantão de Montes Claros. E um carro bateu de frente com uma carreta na BR-135, próximo à cidade de Corinto, na região central do estado. 2 pessoas morreram. Uma batida entre um carro e uma carreta deixou 2 pessoas mortas na BR-135, próximo a Corinto, na região central do estado. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 555, próximo à ponte do Rio das Velhas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta, que seguia sentido Montes Claros. O motorista do automóvel, de 69 anos, e a passageira, de 55, residentes da cidade de Hortalândia, no estado de São Paulo, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A polícia não confirmou o grau de parentesco entre eles. Já o motorista da carreta, de 49 anos, não se feriu. Ainda de acordo com a PM, a perícia foi acionada e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Curvelo. O carro foi removido para um pátio credenciado em Corinto e a carreta ficou sob responsabilidade do motorista. Segundo a concessionária E135, responsável pela rodovia, a pista ficou totalmente interditada por cerca de 1 hora para os trabalhos da perícia. O acidente provocou aí um congestionamento de cerca de 2 quilômetros nos 2 sentidos da via. E o homem foi morto com um tiro de espingarda na zona rural da cidade de Padre Carvalho. O crime foi na estrada rural da comunidade Vila Ponte Nova, na região de Padre Carvalho. Segundo informações da Polícia Militar, a esposa do suspeito disse que os dois seguiam para casa a pé, quando a vítima apareceu na estrada fazendo ameaças e agrediu o marido dela com um tapa no rosto. Ainda de acordo com a PM, a mulher relatou que eles terminaram o trajeto até em casa e, em seguida, o marido saiu de um imóvel armado com uma espingarda para procurar a vítima. O homem foi atingido com um tiro e morreu no local do crime. A ocorrência está em andamento e a polícia faz buscas pelo suspeito na região. O motivo do desentendimento não foi esclarecido. E casal cai em uma blitz e mulher descobre que o companheiro usava nome falso há 12 anos para esconder de um crime. Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-381 em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, terminou com um homem preso e uma farsa de 12 anos. Inicialmente, a PRF informou que o homem estava foragido há 14 anos. Na verdade, ele era procurado há 12.
As informações foram corrigidas na última quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 38 anos viajava com a mulher de Janaúba, no norte de Minas, para o litoral de São Paulo. Durante a abordagem, o motorista apresentou o documento falso. E foi aí que os policiais e a mulher descobriram que ele usava os dados do sobrinho para esconder da polícia desde o ano de 2009. De acordo com os policiais, o homem fugiu do presídio de Janaúba, na região norte do estado, onde cumpria pena de latrocínio. Desde 12 anos, ele passou pelo sobrinho, que tem idade parecida. Ele mudou para o estado de São Paulo e conheceu a companheira, com quem vivia há 3 anos. Os policiais contaram que a mulher ficou em estado de choque ao saber que o homem tinha um nome diferente e que estava foragido. O casal estava em Janaúba, no norte de Minas, visitando parentes do suspeito. A mulher disse que nunca desconfiou, já que os parentes sempre o chamavam pelo apelido. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal e vai responder também pelo uso de documentos falsos. Essas e outras informações aqui da nossa região você encontra em nosso portal vimtv.com.br. Giovanni Barbosa para o Vim TV Notícias. Obrigado, Giovanni, pelas informações. E agora nós vamos saber o que funciona ou não neste período de carnaval. Os parques Milton Prates e das Mangueiras funcionam hoje e amanhã até às 6 da tarde. O Mercado Central e Sul funciona normalmente neste feriado. A Cianorte também abre normalmente nesta terça-feira de carnaval. Já os bancos fecha e só reabrem na quarta-feira, assim como algumas repartições públicas. E você vai conferir depois do intervalo. O Atlético empata com o Bahia no Campeonato Brasileiro. É já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta com o seu Vim TV Notícias e você confere agora como fica o tempo em Montes Claros e no norte de Minas. Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva no fim do dia em todo o norte de Minas. As temperaturas devem oscilar na marca dos 28 e 19 graus. A umidade relativa do ar ultrapassa os 70%. Confira as temperaturas em algumas cidades. Em Fruta de Leite, máxima de 30 graus. Em Juramento, máxima de 29 graus. Em Jequitaí, máxima de 27 graus. Em São Romão, máxima de 40 graus. E em Espinosa, máxima de 35 graus. E o Atlético ficou só no empate com a equipe do Bahia nesse fim de semana no Mineirão. Una partida donde o time intentó proponer como siempre, con defensa de Bahía muy baja, con contragolpe muy rápido. Creo que en la fase defensiva Otimi no estuvo pendiente de contrarrestar las transiciones. Eso nos costó
nos costó el gol, el empate, nos costó otra vez tener que buscar el arco rival con mucha densidad, mucha gente del rival en su área. Timmy tuvo muchas chances, pero lamentablemente en el último tiempo no puede concretar. Entonces, no puede concretar y en algunos aspectos mostramos mucha fragilidad en los espacios grandes, que nos generou el gol e que nos generou por aí alguma incomodidade. Lembrando que o próximo compromisso do Galo é contra o Sport, na Ilha do Retiro. Após o intervalo, você vai conferir o quadro Por Detrás da Mente, onde nós vamos falar um pouco sobre o que é o toque. O Vim TV Notícias volta já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta com o seu Vim TV Notícias e nós vamos agora no nosso quadro Por Trás da Mente, onde vamos falar sobre um dos distúrbios conhecidos, o TOC. Confira. A mania que a pessoa tem de fazer alguma coisa repetitivamente, várias vezes a mesma coisa, não? Sistema, eu acho que é uma coisa que é uma mania que a pessoa tem. Se não ficar tudo certinho, a pessoa não aceita. Ela tem que ir lá, tem que consertar tudo do jeito que ela quer. E se alguém for lá e mexer, atrapalhar, ela vai lá e coloca tudo do jeitinho dela novamente. Pelo que eu sei, TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Em que a pessoa ela costuma ter manias tipo se na cabeça dela ela simplesmente contar todas as letras de uma palavra e a mente dela obriga ela contar cada letra das palavras. Pelo que eu entendo é isso. O transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, se caracteriza por pensamentos compulsivos que geram ansiedade e sofrimento. No Brasil, cerca de 8 milhões sofrem com o transtorno. A entrevista de hoje é com o psicólogo Wesley Carneiro, que vai contar um pouquinho pra gente sobre TOC. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, e é um prazer falar com vocês. Obrigada. Conta então pra gente o que é TOC, se ele é considerado uma doença. Então, você vai ver que a gente da área da saúde mental, a gente tem uma dificuldade de chamá-lo de doença, mas é uma coisa que é inevitável, né? Porque é algo que causa sofrimento e principalmente que tem tratamento. O transtorno obsessivo compulsivo, ele surge de uma necessidade do paciente de responder a pensamentos de uma forma como se eles fossem reais. E a partir disso ele acaba tendo comportamentos que prejudicam a rotina dele. Vamos colocar por exemplo, uma pessoa que só se sente segura dentro de casa depois que ela girar a chave 3 vezes, depois que ela for lá conferir o carro. Isso não é que seja um problema. A gente várias vezes vai ter esses pensamentos, essas urgências. O problema é quando a gente começa a responder elas como se fossem verdade. E o impacto é que a gente fica vulnerável a pensamentos. E como ser humano, a gente tem uma capacidade associativa muito grande. Então, se eu vou respeitando uma ordem que esse pensamento me dá, ao ponto dela ser verdade, para ter que executá-la, eu fico muito mais propenso a ter outras, que eu chamaria de manias, outros hábitos inadequados. O TOC se instala como uma doença, efetivamente,
quando ele começa a trazer um prejuízo social para o indivíduo. Quando ele começa, por exemplo, se atrasar para o trabalho, ele se atrasa para alguns compromissos em função de ter que repetir aqueles rituais que ele acabou criando para ele mesmo. E quais são os principais sintomas ou as principais manias? Isso vai estar muito num processo de repetição. A gente vai ter coisas físicas, que é como eu falei, de uma pessoa que usa um caso que eu atendi recentemente. A pessoa usava 2 meias nos 2 pés porque ela tinha certeza que isso conseguia proteger a mãe de alguma coisa. Isso é uma crença que a pessoa tem e que está ali que eu não posso simplesmente tirar dela. Se ele entende que é verdade, eu preciso cuidar disso. Só que, da mesma forma que essa pessoa ela trouxe com algo que é objetivo, eu posso ter isso com pensamentos. Eu posso muitas vezes ter pensamentos de que eu vou colocar a minha vida em risco, de que eu sou capaz de tirar a minha própria vida. E essa obsessão desses pensamentos e eu ficar refém deles de alguma forma também caracteriza um sintoma que não está ligado a um objeto específico. Mas vou também trazer um outro caso. Tem uma paciente que frequentemente ela me trazia uma preocupação de colocar a risco a própria vida. E eu perguntava quais as formas. Ela falava se ela ficava perto de uma janela, ela pensava que ela podia pular se ela ficasse muito ansiosa. Ela pensava que se ela estava com um alicate de cutícula que ela podia se machucar. Qual que é o meu trabalho? Como é que é o meu processo com essas pessoas? É ajudá-las a entenderem que se a gente alimenta esse pensamento, qualquer coisa pode se tornar um risco potencial para a vida dela. Então ela pode não ter janela, ela pode não ter o alicate, mas ela pode ter uma caneta que também vai trazer essa possibilidade. Então ela precisa entender que a cura ou a solução não está em ela eliminar os objetos ou os pensamentos, mas ela entender pensamentos como pensamentos, sem dar a eles a força de um comportamento. Eu costumo dizer, e a gente está hoje dentro de uma clínica que eu trabalho especificamente com sobrepeso e obesidade, e qual que é o link entre isso e o que a gente está falando com o toque? Muitas vezes a pessoa chega até aqui se sentindo incapaz e ela ganhou peso. E muitas vezes esse ganho de peso ele aconteceu porque ela achava que ela não dava conta de enfrentar determinadas situações que acabaram sendo compensadas com o alimento. Então cada vez que, por exemplo, eu não vou dar conta disso, aí eu como chocolate, eu estou reforçando internamente que eu não tenho uma capacidade de cuidar. E aqui eu sempre falo com os pacientes, a gente tem zero controle sobre pensamento e sentimento. Mas a gente tem controle sobre o comportamento. A partir do momento que eu tenho... Vai ser legal um exemplo. Alguém chega aqui e fala assim, Wesley, eu não quero mais ter vontade de comer chocolate. A vontade, ela é um pensamento sobre a minha necessidade de comer chocolate. Pensar em comer chocolate é problema zero. O problema é o comportamento de adotar, ir lá, ter que, sei lá, no meio da noite buscar chocolate, porque senão eu não vou aguentar. Esse comportamento a gente consegue cuidar. Mas a pessoa várias vezes vai ficar com aquilo na cabeça. Estou com vontade de comer chocolate. Tá, mas eu executar essa vontade me aproxima ou me afasta do objetivo que eu tenho agora? Só para esclarecer algumas coisas sobre os sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno possui 2 partes, a obsessão e a compulsão. A obsessão consiste em uma série de imagens, pensamentos e ideias que vêm à cabeça da pessoa insistente e repetidamente, sem que ela possa controlar. Já a compulsão é um comportamento repetitivo que o paciente se sente obrigado a executar para controlar, prevenir ou reduzir a ansiedade causada pelas obsessões, ou ainda para impedir que algo de ruim aconteça. Ou seja, na maioria das vezes, a obsessão vem seguida da compulsão. Os principais casos de toque são obsessão por limpeza, fixação por uma organização rígida, pensamentos agressivos e também pensamentos indesejados. Além disso, estudos relacionados a gêmeos e família têm apontado que as pessoas com parentes de primeiro grau, como pai e irmão, que têm o transtorno, estão em maior risco de desenvolver o toque. Pessoas que sofreram abuso na infância também possuem um risco maior de desenvolver o transtorno. Na verdade, a gente tem nas questões psíquicas, assim, o toque está muito associado à ansiedade. Então a gente precisa ver que vários dos transtornos que a gente tem, eles precisam de um nome e de um formato para ter um maior cuidado. Vou pegar um exemplo que eu falei recentemente também, o transtorno o burnout, que é o esgotamento profissional. Isso está ligado a uma dedicação excessiva. A pessoa muitas vezes ela chega num quadro de depressão.
Só que se ela vai, por exemplo, no psiquiatra, alegando que ela está deprimida, e o médico dá um remédio para ela vai mascarar os sintomas, mas ela vai continuar num trabalho com uma medicação excessiva que não vai ajudar ela em nada. Então ela precisa olhar o que está originando aquilo. Da mesma forma no comportamento alimentar, eu pouco importa se a pessoa, por exemplo, se ela falou que comeu 3 pizzas, se é de pepperoni, se é de mussarela, mas o que estava acontecendo com ela? O que ela estava pensando? O que ela estava sentindo? Então, o toque está muito ligado a uma ansiedade. Se eu não executar aquilo que o meu pensamento está falando, eu posso ter uma penalidade, eu posso ter um problema. Então, de alguma maneira, a gente precisa cuidar da relação com os pensamentos para que eu não esteja sob controle desses pensamentos o tempo inteiro e eu vivo uma vida que acaba sendo totalmente limitada. Uhum. E para essas pessoas, quais são os melhores tipos de tratamento? Então, contar, gente, com o suporte é fundamental. O suporte familiar, ele é a primeira coisa, a gente tem que procurar nossa rede de apoio, nossos amigos, as pessoas que a gente pode confiar. Mas muitas vezes ele não é suficiente, porque a gente tem que entender que a sociedade, ela tem não por uma forma deliberada, mas ela de alguma forma, ela tem uma necessidade de apresentar soluções muito rápida. Então, se uma pessoa, por exemplo, está repetindo determinado comportamento, alguém vai falar, para com isso. E aí ela pode sentir que ela está errada e ela vai ficar num conflito interno. Daí é necessário procurar um profissional da saúde. O psicólogo é a pessoa que quase sempre vai estar ali, aberto, dentro de um horário programado, para conseguir acolher essa pessoa, sem julgamento. Então, como eu falei, né, do caso anterior, do rapaz que usava 2 meias, se ele me fala que aquilo é verdade, eu como psicólogo tenho que acolher. Porque se eu simplesmente falo para ele, não, isso aí não vai acontecer nada, eu estou invalidando ele. E isso a sociedade já faz, eles não precisam de mais gente assim. Então, contar com o suporte especializado do psicólogo, do psiquiatra, que atuam em campos totalmente diferentes, que é a parte medicamentosa e uma parte de mudança de hábitos, de comportamento, no caso do psicólogo, é fundamental. E quando surge o toque? Tem uma idade específica? Então, existem gatilhos, não tem uma precisão exatamente de uma idade quando ele pode surgir, mas gatilhos específicos podem levar essa pessoa a ter um toque. Por exemplo, um caso de abuso vivido na infância pode trazer a pessoa a repetir determinados rituais e comportamentos todas as vezes que ela estiver próxima de um pensamento X que foi vivenciado lá na infância. Então a gente tem que estar muito atento a essa questão, assim, porque o observar o comportamento, a ver como que aquilo ali prejudica, como é que aquilo ali está interferindo no dia a dia, é o passo fundamental para a gente conseguir cuidar desse quadro de saúde. Doutor, então para finalizar, deixa um recado para essas pessoas que estão se descobrindo aí com toque ou que já têm a doença. Diálogo, gente, comunicação. É muito importante, a gente tem acaba adotando uma postura de ter que ser forte o tempo todo e às vezes a gente tenta ser forte tendo que lidar com situações extremamente desafiadoras. Então uma pessoa que está ali tendo repetições excessivas de dado comportamento e ela se sente sozinha, ela se sente esquisita, ela se sente fora da curva. Então, em algum nível, ela precisa aproximar de pessoas em que ela se sinta acolhida, principalmente em se tratando de um profissional de saúde. O psicólogo talvez seja o mais recomendado, porque é alguém que foi preparado por anos para estar escutando essa pessoa sem julgamento, sem uma crítica, igual a sociedade de alguma forma apresenta para a gente. Então é isso, pessoal. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado a vocês e espero poder ter contribuído. Tchau, tchau. O seu VimTV Notícias está chegando ao fim. Lembrando que para rever esta e outras edições é só acessar o nosso portal vimtv.com.br. Já se você quer sugerir, opinar ou fazer alguma denúncia de reportagem, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Boletim VimTV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net.